Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Quem vai ver esse vídeo, não sei se hoje, se amanhã, pela manhã ou pela tarde. Eu estou aqui só com a luz do refletor do meu escritório, não é? Por trás de mim aqui está a minha mini biblioteca, né? Vocês estão vendo. E eu estou aqui para trazer uma palavra de esperança para nós, os cristãos, para nós, aqueles que cremos na Bíblia Sagrada, cremos na eterna palavra de Deus, cremos no Senhor Jesus e cremos no seu plano redentor. Existe uma matéria bíblica, uma disciplina teológica chamada escatologia, e nós estamos vivendo justamente esse período escatológico que não começou agora. Ele começou com o surgimento da pessoa bendita de Jesus, conforme diz Hebreus, no capítulo 1, o versículo 1 e 2. Se você tem Bíblia aí na sua casa, está com você, por favor, você pode abri-la e conferir como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, quando o escritor, ele, inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é o livro dos livros, é o único livro que tem inspiração divina. Foi inspirado por Deus, conforme diz a palavra de Deus na carta de Pedro, não é? Me falha agora a memória se é a primeira ou a segunda, e a gente vai conferir, porque a gente tem que falar segundo o que está escrito, não segundo o que eu acho, ou o que alguns acham, mas tem que ser conforme o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, não é? No capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro, versículo 19, 20 e 21 da segunda carta de Pedro, diz a palavra de Deus: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atentar para a mesma, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Escritura, o autor dela é o próprio Deus, que iluminou os seus servos, os profetas, os apóstolos, para trazer as mensagens escriturísticas, que é uma das revelações de Deus. E diante dessa revelação de Deus, a gente pode entender pela Escritura, conforme eu citei, que os últimos dias, eles começaram com o nascimento de Jesus. Como eu citei, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. Ou seja, o surgimento, o nascimento de Jesus, com o nascimento dele, com o advento dele, iniciou-se os últimos dias. Portanto, começou a contagem
regressiva. A manifestação de Jesus deu início aos chamados últimos dias, tempos escatológicos. E com o nascimento de Cristo, automaticamente desencadeou uma série de cumprimentos proféticos que foram falados, profetizados, ditos, ministrados no Antigo Testamento por vários profetas de Deus. E uma das profecias que se cumpriu após o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, o desenvolvimento dele, de seu ministério, sua morte e ressurreição, que foi ratificado por Jesus e pregado por Pedro. Jesus disse em 24:49 de Lucas, que os discípulos, que os apóstolos, eles não se ausentassem de Jerusalém até do alto serem revestidos pelo poder de Deus. 24:49 de Lucas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Deus falou, Jesus ratifica. Aí ele diz, permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ele lembra que a promessa foi dita pelo Pai. E Deus falou através do profeta Isaías, não é, do derramamento do Espírito Santo. Só que uma das profecias mais relevantes concernente a isso é a profecia de Joel 2:28. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que lemos aqui em Lucas 24:49, Jesus diz que ele estava enviando a promessa do Pai. E Joel 2:28 diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Jesus nasce, cresce, desenvolve o seu ministério, morre, ressuscita e relembra a promessa do Pai, dá uma ordem aos discípulos para que eles fiquem em Jerusalém. O derramamento do Espírito é o selo, a confirmação e o estabelecimento de forma definitiva da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E ele disse a Pedro no capítulo 16, verso 18 do Evangelho de Mateus, ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas não prevaleceriam por quê? Porque a igreja ela deve estar fundamentada na palavra, no caso, no próprio Cristo, que é a rocha, onde a igreja está fundada e fundamentada. E além dela estar fundamentada e fundada na rocha que é Cristo, ela deve estar no poder do Espírito Santo. Se qualquer igreja não estiver fundamentada em Cristo, na sua palavra e no poder do Espírito Santo, não é uma igreja, é uma seita. O cristão que o Espírito Santo não fala mais com ele, nem está nele, nem habita nele, nem orienta ele, ele já não é mais cristão. Diz a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos, e o versículo 9, ele disse que aquele que não tiver o Espírito de Deus, esse não é de Deus. E a igreja, ela tem que estar debaixo da unção do Espírito Santo. É tanto que quando as cartas que são escritas às igrejas do Apocalipse, é bem clara a mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se o Espírito Santo não estiver falando mais na igreja, a igreja está morta, a igreja morre. Então, essa é uma das promessas que se cumpriram dentro do contexto do advento de Jesus e nas suas sequências baseadas nas promessas bíblicas, nas profecias bíblicas do Antigo Testamento.
Primeiro é o nascimento, surgimento, aparecimento de Cristo. Conclusão de seu ministério, estabelecimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo. Depois do derramamento do Espírito Santo, a Bíblia fala agora, depois do surgimento da igreja, que segundo a própria Bíblia, não é eu, é o que a Bíblia diz, no capítulo 3, se não me falha a memória, a gente vai conferir para não ter equívocos, o capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, você acompanhe, por favor. Capítulo 3, versículo 15 da primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, aliás, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja, ela é a firmeza da verdade, ela é a coluna de Deus. E para que ela continue sendo coluna, a igreja do Deus vivo, para que ela continue sendo coluna e baluarte da verdade, a gente precisa ter um procedimento extremamente cristocêntrico e bíblico. Porque se assim não fizermos, estaremos negando a nossa fé. Porque não adianta falar se não vivenciar. E vivenciar o evangelho não é simplesmente estar no púlpito pregando, porque no púlpito muita gente sobe. Agora no céu já é outra história, né? Então, meus queridos, dentro desse contexto das profecias escatológicas, após o nascimento, o derramamento, o nascimento de Jesus, estabelecimento da igreja e o derramamento do Espírito Santo, vem outra palavra ministrada pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Quando ele diz que o Espírito Santo, diz o Espírito Santo expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5, e ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 20. Paulo, conversando com Timóteo por meio dessas epístolas pastorais, sobre os acontecimentos que estavam acontecendo no primeiro século da igreja, no primeiro século da era cristã, quando surgem os agnósticos e tentam confundir a igreja, negando a encarnação de Jesus, negando a divindade de Jesus e negando o plano de salvação de Deus em Cristo. Então a igreja, ela, após a sua fundação e estabelecimento na descida do Espírito Santo, ela precisava, como todos nós precisamos, da ação plena do Espírito Santo. Quando a gente perde essa ação plena do Espírito Santo, nós somos facilmente enganados, iludidos, seduzidos pelo engano do maligno. Ora, se Satanás conseguiu enganar a Eva e a Adão, que estava em um ambiente propício para que eles não pecassem, se ele conseguiu enganar lá, imagine aqui. Aonde eles estavam era um ambiente onde não havia pecado, onde não havia possibilidades alguma do incentivo ao mal ou à prática do mal. Eles não tinham nenhum problema de ordem financeira ou emocional ou de outra área qualquer. Era um ambiente perfeito. E Satanás conseguiu introduzir-se neste ambiente perfeito. Usar a serpente como um médium, foi a primeira sessão espírita dentro do jardim. O jardim do Éden, a Bíblia diz que era o jardim do Éden, o jardim de Deus. Ele entrou lá e enganou Adão e a Eva em um ambiente onde eles não poderiam ser enganados, eles foram.
Então, muitas vezes a gente se engana quando nós estamos nos congregando em alguma ou em determinada denominação e confiamos muito no nome da denominação e não naquilo que a Escritura diz. E muitas vezes nós somos seduzidos e enganados porque nos tornamos religiosos e não escriturísticos. E a gente precisa fazer valer a palavra de Deus no nosso dia a dia, no contexto da nossa vida, seja no que for fazer no nosso dia a dia. A Bíblia, a palavra de Deus diz na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia e conferir o que eu estou falando, e o versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Comer, beber ou qualquer outra coisa que envolva a minha vida, a tua vida, a nossa vida, a participação na nossa vida, ela precisa ser feita dentro dos critérios da palavra de Deus, dentro dos princípios de Deus. E os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Portanto, meus queridos, que vocês meditem em cada coisa que eu estou passando para você. Não sou o dono da verdade, não sou um extremo conhecedor de tudo e de todas as coisas, não sou, ainda estou aprendendo. Continuo sendo aluno, continuo sendo servo, continuo aprendendo, porque nessa vida aqui, enquanto nós estivermos aqui, a gente vai continuar sempre aprendendo e tendo a necessidade de aprender. Mas continuando dentro do assunto, os últimos dias que Paulo estava falando eram os primeiros anos da igreja, quando começou um ataque terrível de Satanás contra a igreja do Senhor. Né? Muitos cristãos naufragaram na fé, né? Inclusive tinha um diácono da igreja chamado Cerinto, que era amicíssimo do apóstolo João, e que depois tornou-se seu inimigo ferrenho na propagação do agnosticismo no meio da igreja, trazendo confusão, desvio, turbulência e problemas na igreja. Paulo fala muito sobre isso, e principalmente João, quando saiu do exílio de Apocalipse, combateu muito isso. Nas suas epístolas, ele combate ferozmente contra o agnosticismo que tenta anular a divindade, a humanidade e a pessoa de Jesus. É tanto que o evangelho de João foi escrito à igreja, para a igreja. É o único evangelho que não começa com genealogias ou com alguma outra coisa, né? Ele começa diretamente falando da pessoa de Jesus, de quem era Jesus, né? Exaltando a Jesus, mostrando que Jesus tanto era homem como era Deus, né? Mas, continuando nesse contexto escatológico, mais na frente, Paulo, depois de falar sobre a questão da apostasia, Paulo também fala sobre os dias difíceis. No capítulo 3 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 9, Paulo diz, na sua segunda carta a Timóteo, ele é bem específico quando ele traz esse assunto à tona. Ele especifica no versículo 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. Todos eles especificam últimos dias. Por quê? Porque ele entendia, pelas Escrituras, porque a igreja até então não tinha o cânon fechado, o Novo Testamento não estava escrito, a base que eles usavam era o Antigo Testamento, vendo e revendo o cumprimento das profecias, e baseado naquilo que a Bíblia ensinava no Antigo Testamento, ele transmitia à igreja do Novo Testamento,
e posteriormente o Espírito Santo foi iluminando a igreja para absorver os ensinamentos de Paulo, que eram de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, que eram não só lúcidos, lógicos e fundamentados, mas como também eram inspirados pelo Espírito Santo, visto que quando o Espírito Santo está atuando em alguém, ou através de alguém, essa pessoa está em pleno estado de consciência, ou seja, ele está consciente de tudo que está fazendo. Ele não perde o controle da sua mente. Isso é isso, quando a pessoa perde o controle da mente e não sabe o que está fazendo, só quando a pessoa está possesso por demônios, não é? Que algumas seitas, algumas religiões chamam de guias, de orixás, de caboclos, de entidades, mas que a Bíblia classifica como demônios, atuação de demônios. E outra coisa também que a Bíblia classifica como sinais dos últimos dias são os escarnecedores, aqueles que escarnecem a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3 e verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, observe que sempre está esta frase, últimos dias. Portanto, nessa introdução a esse assunto que nós estamos dando hoje, que a gente vai fazer outros vídeos e postar para que vocês ouçam, analisem, pesquisem, se aprofundem nesse assunto, é que nós estamos nos finais dos últimos dias. Os últimos dias começaram em Cristo, já faz mais de 2000 anos que Cristo veio a este mundo, nós estamos agora nos finais desses últimos anos, desses últimos dias, e consequentemente, os princípios das dores, eles estão a cada dia se acelerando, né? Porque diz a Bíblia, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Portanto, a expressão os últimos dias e seu equivalente apontam para a descida do Espírito Santo em sua plenitude, para a época da chegada do Evangelho de Cristo e concomitantemente para os últimos dias maus. A escatologia bíblica diz respeito não apenas ao destino do indivíduo, mas também se preocupa com a história. Isso se deve ao caráter particular da revelação da Bíblia. Deus não somente se revela por meios de homens divinamente movidos, mas também em e mediante os acontecimentos da história redentiva. O mais importante da qual é o advento e a vinda de seu Filho Jesus Cristo. Além disso, o conteúdo dessa revelação não se limita às verdades acerca do caráter e dos propósitos de Deus, mas inclui igualmente suas ações redentoras na história, bem como a palavra de Deus inspirada que interpreta a significação dessas ações. Visto que Deus é o Senhor da história, a consumação da obra redentora de Deus incluirá a redenção da própria história. Então, muitas pessoas, até os dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muita gente está perturbado com esse vírus, com o coronavírus, mas se esquece que a gripe, essa simples gripe que ainda existe no mundo, mata mais gente todos os anos e ninguém se dá conta disso. Por quê? Porque as autoridades escondem. O sistema político deste mundo está completamente corrompido. Esse coronavírus que agora está empestado no mundo, ele foi fabricado em 2015. Agora foi que resolveram soltar essa derrota, essa praga, essa peste no mundo, porque eles esperaram o momento certo, com um motivo político, com o objetivo de ganhar dinheiro, de prejudicar não só um povo ou um grupo de pessoas, mas o mundo, porque tem aí uma viabilidade econômica sendo implantada, não é? Através de um movimento esquerdista para sustentar suas ideologias
no mundo todo. E um dos países comunistas mais ricos do mundo é a China, com 1,2 bilhão de habitantes, com uma ideologia comunista terrível, não é, ligado a muitas organizações comunistas no mundo todo, inclusive do Brasil, que tem por objetivo destruir os governos que tentam lutar contra esse sistema. E a Bíblia diz, se você está com a sua Bíblia aberta, na primeira epístola de João, do capítulo 5 e verso 19. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19. Abra aí sua Bíblia e veja o que é que a Bíblia diz. 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, o sistema está morto através daquilo que foi criado no coração de Satanás e trazido para este mundo. Não se iluda, tudo que acontece no âmbito material, ele vem do âmbito espiritual, ele tem a inspiração divina ou ele tem a inspiração do diabo. E esse sistema que destrói, que mata, que engana, que não se preocupa com o próximo, com os pobres, com os mais carentes, é esse sistema advindo do diabo, que veio matar, roubar e destruir, que é colocado no coração do homem para assim executar, porque Satanás precisa de uma ferramenta material para executar o seu plano espiritual. Como lá no Éden não tinha outro homem ou outra pessoa para ele usar, porque Adão e Eva não estavam em pecado, então ele não podia usar quem não estava em pecado. Ele usou um animal, a serpente. Mas hoje, como a raça humana ainda está debaixo do pecado, porque não se rendeu à graça redentora de Cristo, ele usa o homem. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, por favor, acompanhe lendo o texto sagrado, o capítulo 15, o verso 19. 15 e 19 do Evangelho de Mateus, Jesus foi claro quando disse, porque do coração do homem procedem homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. Então, do coração do homem é que procedem os homicídios. Os homens que não temem a Deus, que estão debaixo do pecado, eles vivem aqui nesse mundo como se fossem viver para sempre. Eles acham que não vão morrer, que não vão adoecer, mas acham que vão viver para sempre no seu estado, né, de pecado. E enquanto eles vivem, eles fazem de tudo para viver como um rei, como um Deus, como os imperadores romanos, né? Queriam que todos os homens o adorassem como Deus. Assim é o sistema comunista, que os homens adoram ou procuram adorar aqueles que detêm o poder nas mãos. E se esquece, como diz Apocalipse 15, que o único que detém o poder nas mãos é Deus. Todas as nações virão, diz Apocalipse 15, se prostrarão diante de ti e adorarão o teu nome, porque justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá? E quem não glorificará o teu nome? Pois só o teu nome é santo. Então, Romanos, para você concluindo o raciocínio, o nosso raciocínio da condição do homem ser o instrumento de Satanás para a execução dos seus propósitos, o capítulo 3 de Romanos, o versículo 10 em diante, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Por quê? Porque a garganta deles é um sepulcro aberto. Ou seja, sepulcro é lugar de colocar morto, defunto. São pessoas que usam, veja aí, Provérbios,
capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Versículos 21 e 22. O proverbista Salomão diz: a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. 18 e 21 de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que sabe utilizar comerá do seu fruto. E a gente viu aqui em Romanos, não é? Que a garganta deles é um sepulcro aberto, ou seja, a garganta só profere palavras de maldição, palavras de morte, palavras de destruição. Aquelas pessoas que, por mais que tenha, sempre blasfema, sempre fala mal, sempre xinga, sempre reclama, não é? Então, isso é o estado de uma pessoa que não serve a Deus. Olha, vê o texto. Com a sua língua fala o engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esse tipo de pessoa que está sem a graça de Deus, que não recebeu a graça de Deus, porque a pessoa que está sem a graça está um desgraçado. Se está desgraçado, como diz Apocalipse, né? Na carta escrita à igreja de Laodiceia, quando ela dizia: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E o Senhor Jesus diz para ela: não sabes tu que és um pobre, miserável, desgraçado e nu. Então são esse tipo de gente aqui que é um veículo de Satanás para destruir outras pessoas. Gente que só se preocupa em matar, em destruir. Matar não só fisicamente, mas matar emocionalmente. Matar espiritualmente. Irmãos, quantas pessoas estão hoje mortas espiritualmente, ou eu classifico isso como depressão espiritual, que afetou o espírito dessa pessoa. Essas pessoas confessam que Jesus é o Salvador, continuam crentes, mas não conseguem mais estar na igreja, congregar, não conseguem mais desenvolver as atividades que desenvolvia ontem, por causa das decepções que tiveram com pastores, com líderes. E essas decepções trouxeram uma depressão espiritual. Palavras que muitas vezes são ditas pelos líderes que não deveriam ser ditas, palavras que machucam, que ferem. A palavra de Deus diz que toda palavra que sai da nossa boca, ela deve ser temperada, ela deve ter sabor. E ela só deve sair, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz, para promover edificação. É tão sério, irmãos, que muitos líderes têm destruído milhares de vidas. Quando eu digo líderes, eu estou me referindo dentro do âmbito cristão. Dentro do âmbito cristão. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 1 em diante, ele roga, ele faz um clamor, um pedido. Rogo, capítulo 5, verso 1 em diante da primeira carta de Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como donos dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. E Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 5, ele dá um conselho imprescindível. Não é? Capítulo 5 de 1 Timóteo, ele dá um conselho de como Timóteo deveria
trazer uma orientação, um conselho a um idoso, a uma moça, a um rapaz. Capítulo 5 de 1 Timóteo diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta ele como um pai. Aos moços, como a irmãos. As mulheres idosas, como se fosse sua mãe. E as moças, como a irmãs, com toda pureza. Então a gente tem encontrado, pelo menos eu, encontrado muita gente com depressão espiritual porque não consegue mais confiar nos seus pastores, não consegue mais confiar nos seus líderes, pelo procedimento que eles tiveram com relação ao trato de suas ovelhas. Não é? E tem sido difícil. Isso são sinais dos últimos dias. Jesus fala em Mateus 24. Por favor, vá para lá, Mateus 24, vamos analisar esse texto. Mateus capítulo 24. Jesus diz que 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a palavra iniquidade, no original grego, ela significa, no seu sentido exegético, injustiça, procedimento injusto, procedimento incoerente no trato com o outro, com o seu semelhante. E esse procedimento injusto no trato com o seu semelhante tem gerado inúmeras doenças espirituais na vida de muitos cristãos que não conseguem compreender como é que se prega uma coisa, se ensina o evangelho e tem-se um comportamento completamente adverso àquilo que é dito. Mas alguém poderá dizer: pastor, mas cuidar de ovelha não é fácil. Não é fácil. Eu não estou aqui julgando ou condenando os pastores, de jeito nenhum, ou qualquer outro líder. Eu estou falando do procedimento no trato, que tem machucado, que tem ferido ovelhas. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre o perder quando há litígio entre os irmãos. No capítulo 6, a partir do verso 1, aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. 1 Coríntios capítulo 6. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituí um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio as vossas pendências? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. A recomendação de Paulo aqui, nessa briga entre crentes, não é? O litígio, a contenda entre os cristãos, o versículo 7. O só existir entre vós demanda já é uma completa derrota para vós. Porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Não é? Até o versículo 8, nós lemos, capítulo 6, verso 1 a 8 da primeira carta aos Coríntios. Paulo dizendo: por que você não perde? Por que você não deixa de lado? Mas você prefere contender, brigar, expor as causas dos cristãos ante a justiça de ímpios, trazendo vergonha ao evangelho, trazendo vergonha ao nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele nome que nós invocamos, o nome de Cristo, já é motivo para nós nos apartarmos do mal. Isso é o mal. Isso é uma doença, isso é um câncer.
crente dizendo, eu tenho direito, eu quero os meus direitos, mas Paulo está dizendo, porque você não perde, mas não traga escândalo. Isso diante dos incrédulos leva problemas, pessoas que têm problemas dentro da igreja, e traz isso para dentro da casa, da sua família, fala mal do pastor, do presbítero, do diácono, da dirigente, para os seus filhos, para a sua esposa, ou a esposa para o marido, e vice-versa. Os filhos crescem com aversão à igreja, porque eles pregam que a igreja é o povo de Deus, falam que a igreja é o povo santo que Deus vem buscar, no entanto, eles vivem falando mal da igreja, porque querem defender, irmão, crente. O direito do crente é o direito de Deus. Deus é quem tem direito, a gente não tem direito de nada. A gente recebeu de graça a salvação, dada de graça. E a única coisa que Jesus pede é, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, meus irmãos, vou ficar por aqui hoje, com essa reflexão, com esse pensamento bíblico-teológico, que nós precisamos a cada dia nos aproximar da Bíblia, da palavra de Deus, e não se abalar com as coisas que estão acontecendo, porque isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça. Ele não diz, fique triste, fique abatido, aborrecido, se esconda, fique com medo, não. Ele diz, levante a cabeça, porque a sua redenção, a vossa redenção se aproxima. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe poderosamente e que o Senhor vos faça prosperar a cada dia nele. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por este momento maravilhoso. Querido Pai, eterno Deus, que o Senhor abençoe a todos que irão ouvir esta mensagem da Tua palavra. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga edificação, que o Senhor traga exortação, e que Teu Espírito Santo produza fé, esperança, santificação e uma vida justa, correta, digna de um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus, amém.